Olha, a nova taxação anunciada pelo presidente americano Donald Trump sobre os produtos importados, incluindo os do Brasil, acende um alerta para empresas brasileiras que exportam ou têm relações comerciais com os Estados Unidos. Mais do que um desafio pontual, esse cenário pode revelar tanto riscos quanto oportunidades estratégicas para quem está de olho em expansão, fusões ou até na venda do negócio. Para nos ajudar a entender as implicações práticas dessa medida e o impacto no mercado de empresas, nós recebemos aqui o Eric Hittner, que é CEO da VSH Partners. É a maior boutique especializada na venda de empresas com faturamento acima de 30 milhões no Brasil e também dona de um maior canal de M&A da América Latina no YouTube. Eric, bom dia, bem-vindo. Prazer estar aqui, João. Bom dia. Bom dia, vamos lá. Inclusive essa última do Trump aí sobre a questão de taxar filmes, né? Que são produzidos, filmes estrangeiros, ou seja, o que não é feito lá nos Estados Unidos é uma taxação, tarifa de 100%. Tem alguma coisa que ele ainda não taxou, Eric? Porque tá impressionante. Protagonista, né? Ele mostrou que ele não só é o dono do pedaço, é ele que tá mandando e todo mundo fica preocupado, né? O que vem por aí? Sem sombra de dúvidas, causa aí bastante estranheza para o mercado como um todo essa postura truculenta do Donald Trump. Em primeiro lugar, porque a base do mercado, a base das relações comerciais é a confiança. A confiança, a previsibilidade, a estabilidade, a perspectiva de curto, médio e longo prazo. E a partir do momento que Trump adota um critério de cima para baixo, top-down, um critério em que o diálogo tem pouco espaço, todo o mercado fica assustado, os investimentos naturalmente têm aí um movimento de contração e isso não tem ou não traz qualquer tipo de benefício para ninguém, inclusive ou em especial para os norte-americanos, que hoje estão sendo vistos aí pela comunidade global como pessoas ou um país, um estado em que conduz muito mal a sua política internacional. Os impactos para a gente já consegue mensurar, avaliar de que maneira, porque muito também do que à época foi prometido, né, divulgado, que o próprio Trump falou, muita coisa não vingou ou ainda não foi implementada na prática. De que maneira a gente aqui está olhando para essa situação, já observando também até mesmo alguns resultados? A gente vive um momento de muita incerteza, então quem afirmar alguma coisa nesse momento, na minha avaliação, está sendo leviano. A gente tem ainda muita água para correr embaixo da ponte. Mas no curtíssimo prazo, para o agronegócio, se abre aí uma janela de oportunidade. O Brasil está conseguindo vender mais soja para a China, por exemplo, porque obviamente a China não está comprando dos Estados Unidos. O que, por um lado, é positivo no curto prazo, ele, por outro, gera aí uma janela de atenção, né, no médio e longo prazo, porque quando você depende muito de um único mercado para escoar a sua produção, você está tomando um risco maior do que deveria tomar. Então, esse é um ponto de atenção em relação ao agronegócio, enquanto parceiro comercial da China, considerando aí essa desaceleração em relação aos Estados Unidos e à China. Você até comentou a questão do agronegócio, né? O Brasil está enviando, está exportando mais soja para a China, mais calçados para os Estados Unidos. De alguma maneira a gente vai se valendo dessa guerra, essa quebra de braços aí. Agora, que setores, né, são ou podem ser mais impactados, entendendo esse contexto e uma atividade econômica que está muito entrelaçada, né? Essa questão de um trabalho comercial que já existe há um bom tempo e que isso tudo pode estar em jogo diante do que estamos vendo, diante de cada anúncio ou fala do presidente americano. Sem dúvidas. Particularmente eu entendo que nos próximos meses ou semanas o Trump vai ter que recuar. Eu vejo que não tem alternativa para a manutenção dessa sistemática. Até porque os Estados Unidos, né, como bem sabemos, é uma democracia, existe aí a pressão popular, existe a pressão do mercado, o que é diferente da China, que tem uma visão muito mais de longo prazo e não tem aí a pressão popular imediata. Então a capacidade da China aguentar o tranco
por um período maior é algo inegável. Por outro lado, Trump tem todas essas pressões externas, todas essas externalidades que ele precisa administrar. E ele resolveu brigar com o mundo todo, né? Se ele escolhesse um adversário pontual e esmagasse, a gente poderia dizer que talvez fosse uma estratégia eficiente. Agora, quando você quer brigar com todo mundo, as coisas acabam ficando mais desafiadoras e o seu poder, que num primeiro momento é notório, ele começa a ser diluído. Eu vejo que se a gente seguir esse caminho inadequado, o Brasil vai ter um efeito aí em termos de médio prazo ruim, porque toda a produção da China, que é uma produção absurda, ela vai ter que ser escoada para outros mercados. Então, se não vai para os Estados Unidos, eles vão negociar com outros países, com outros mercados. O que é natural, acho que é uma característica do povo chinês, essa capacidade de negociação, essa capacidade de adaptação, a resiliência. Tanto é que a gente vê da onde a China saiu e aonde a China chegou, como segunda maior potência econômica do mundo. E isso vindo para o Brasil numa volumetria maior, naturalmente vai enfraquecer a nossa indústria. Então, enquanto consumidores, a gente se sente estimulado a consumir o produto chinês, mas por outro lado a gente vai começar a competir com a indústria brasileira, e isso vai gerar aí um enfraquecimento na nossa economia, o que por consectário lógico gera aí uma desaceleração em termos de emprego, em termos de geração de tributo, e a gente sabe que a situação do Brasil é uma situação bastante ruim, é uma situação desafiadora, principalmente aí pelo cenário econômico que a gente vive. E até mesmo nas conversas, né? O Brasil não tem buscado uma forma talvez amigável ou ideal para tentar se resolver ou amenizar os impactos dessas tarifas, né? Como é que você analisa essa questão da nossa postura governamental no intuito de tentar mitigar os próprios efeitos, os quais você inclusive já chegou a descrever aqui? Eu acho que o Brasil está esperando para ver como que as coisas se acomodam. Quer pagar para ver, né? Ele quer pagar para ver. Eu acho que a gente tem aí uma capacidade pequena em termos de negociação internacional. O Brasil deveria ser protagonista em várias áreas, em vários setores, mas a gente vê aí, no geral, um movimento bastante comedido, né, do governo em relação a esse tema, que é um tema tão relevante que vai gerar tantos impactos para a nossa economia como um todo. Outra coisa que eu te pergunto, com relação a um pouco do escopo, né, da VSH Partners, como é que você analisa ou como que as políticas do Trump podem de fato afetar diretamente esse mercado de fusões e aquisições? Isso do nosso lado, aqui no Brasil, risco de desaceleração de investimento, como é que você enxerga essa busca estratégica aí por ativos brasileiros como forma de diversificação? Existe aí os dois vieses que eu entendo pertinentes comentar com essa audiência. O primeiro efeito, o primeiro impacto, ele é negativo porque a base dos investimentos é a confiança. Então você precisa ter aí um grau de certeza, um grau de, dentro da tua análise de tese de investimento sobre essa empresa, esse alvo que você pretende adquirir. E para você dar esse passo, para você tirar milhões do teu caixa para aportar numa companhia, você precisa realmente estar seguro e confortável com a governança, seguro e confortável com os números, seguro e confortável em relação à projeção de crescimento, e tudo isso dentro de uma análise macroeconômica, ou seja, se eu vou investir no Brasil, que é um país em desenvolvimento, que tem aí problemas estruturais enormes, sem falar da insegurança jurídica, da complexidade tributária, a gente vai encarar agora uma reforma, enfim, tem todos os aspectos gerais aí que o nosso país nos impõe. Para esse investidor, dentro da característica Brasil, considerando essa influência internacional, a tendência natural é desacelerar o investimento. Então, o racional, a consequência lógica é você tirar o pé do acelerador e esperar para ver como as coisas vão ficar. O contraponto disso é que nas maiores crises estão as melhores oportunidades. Então, sempre vai ter aí alguns fundos, alguns investidores que estão analisando
todo esse movimento com maior profundidade. O Brasil tem empresas baratas, tem empresas aí com uma taxa de desconto elevado e vão fazer as suas aquisições. A gente teve aí recentemente o Fundo Soberano de Singapura, né, que fez um investimento bastante elevado na CIMED, por exemplo, que é uma indústria 100% brasileira. Então, a gente vai ter os dois caminhos a depender da análise do apetite a risco desse investidor. Olha, essa frieza poucos têm, né, Eric? Olha, perguntando para você sobre os próximos passos, né? Nós estamos aí em maio. Para esse ano, o que podemos vislumbrar na sua análise, na sua experiência, tanto com relação a esse mercado de fusões, aquisições, ou até mesmo quanto a essa política do Trump? A gente olha de maneira mais imediata para qual cenário, para quais consequências, algumas datas que são importantes para que a gente preste atenção? Eu acredito que o efeito imediato ele seja um efeito negativo de desaceleração econômica, de retração, a classe média consumindo naturalmente menos, porque a perspectiva é de incerteza. Eu acho que o efeito imediato ele é ruim, salvo se o Trump recuar. Em alguns momentos ele já tem demonstrado que é uma possibilidade, e a gente consiga retomar aí a economia como um todo. Mas no curtíssimo prazo, sem dúvida, o efeito é ruim, o mundo inteiro está sentindo, e isso realmente, como eu falei no início, não tem ganhadores. Eu acho que o pior negócio do mundo é o negócio onde todo mundo sai perdendo. Uhum. E até quando você comenta sobre essa questão, né, da exportação, do envio da nossa soja para a China, se você olhar apenas para esse setor, bacana, a abertura não só de mais um mercado, ou a concentração, né, o envio de mais produção, de um crescimento expressivo, mas e o restante, né? Quando a gente para olhar a cadeia de um modo geral. Estamos ganhando apenas nesse setor, mas perdendo de um todo, né? Ou seja, é um sinal de alerta. Sem sombra de dúvidas. O empresário brasileiro precisa ficar atento. A gente precisa obrigatoriamente cada vez mais ser eficientes, cada vez mais olhar para os custos, cada vez mais entender como tecnologia consegue contribuir com o seu negócio e ser mais competitivo. E além disso, não existe só Estados Unidos e China no mundo. O brasileiro precisa desenvolver habilidades de negociação para dialogar com outros players, outros países, outros mercados. Acho que a principal característica do empreendedor é a resiliência. E eu penso que é um momento aí para que essa premissa, essa característica seja cada vez mais exercitada. Não sei se por cláusula de confidencialidade, mas há algum exemplo, não dentro dos que você trabalha, mas ou algum exemplo maior que realmente alguma fusão ou aquisição que acabou melando, não dando certo por conta desse contexto, e de repente o exemplo vale trazer aqui, ou até algum outro exemplo que deu certo, mas o valor da empresa, né, acabou sendo reajustado ou para cima ou para baixo. Acredito que a depender do contexto. Caso você tenha algum exemplo ou experiência que quiser trazer aqui, fica à vontade, Eric. Ontem, domingo, passamos aí uma boa parte do dia negociando uma transação de M&A com um grupo de São Paulo. O nosso cliente é do Rio de Janeiro, o comprador é de São Paulo, mas ele tem capital externo, tem alguns fundos estrangeiros que aportaram capital, e também o Banco Mundial acabou aportando capital nesse fundo que está fazendo essa aquisição. A transação possivelmente vai acontecer, tem alguns ajustes, a gente acredita que essa semana a gente assina, né? Por questão de confidencialidade eu não posso trazer mais contexto, mas aconteceu exatamente o que você falou, né? Houve aí uma taxa de desconto aos 45 do segundo tempo, que ficou um cenário mais prejudicial para o nosso cliente. A gente está na mesa, está negociando, está trabalhando. Uma operação de fusão e aquisição, ela demanda parcimônia, serenidade. Talvez a gente tenha que dar um passo para trás para poder dar 5 para frente, faz parte do jogo do M&A, mas que esse argumento já está vindo para as mesas de negociação, isso sem sombra de dúvidas está acontecendo. Vivi na pele isso há muito pouco tempo.
Tá aí, a gente está conversando com o Eric Ittner, que é CEO da VSH Partners. Eric, que empresa é essa? O que ela faz? Qual é a expertise do negócio? E de que maneira os nossos ouvintes, né, o pessoal que está interessado ou está próximo de uma situação, pode recorrer a essa expertise de vocês para poder auxiliar nesse negócio? O mercado de M&A ele é um mercado mais concentrado na Faria Lima. A gente tem escritório lá também, a gente está posicionado em São Paulo, mas a gente gosta de ter uma tratativa com o empresário mais simplificada. A gente gosta de ter uma comunicação mais assertiva, mais de empresário para empresário. Então a gente não vem com um PowerPoint bonito, com o nome de vários indicadores, para tentar trazer uma perspectiva que nem sempre ela é a mais realista. Dentro desse cenário, a gente visualiza que existe uma oportunidade enorme para o empresário brasileiro para que ele construa o seu negócio, cresça, se desenvolva e tenha uma posição de saída planejada, para que ele efetivamente consiga em algum momento vender a sua empresa e realizar o seu merecido capital. O que a gente observa na prática é que a nossa cultura no Brasil, ela está muito voltada à venda de empresa a um eventual insucesso empresarial, como se vender a empresa fosse um sinal de que eu estou quebrando, eu estou mal das pernas, eu estou numa situação ruim, por isso que eu estou vendendo. Sendo que é o contrário, a gente vê que a venda da empresa é uma enorme oportunidade desse empresário realizar o seu equity, conseguir transformar em liquidez anos de sangue, suor e lágrima. Só quem é empresário sabe exatamente os desafios que é você empreender, em especial no nosso país, e o nosso trabalho é justamente ajudar esse empresário a organizar essas informações, elevar o seu nível de governança, ter um posicionamento mais estratégico no mercado e, a partir disso, ser mais interessante aos olhos do investidor. E, a partir desse interesse, a gente vai para o mercado para buscar cartas ofertas, buscar efetivas propostas para que esse empresário tome a melhor decisão no momento em que ele opta por encerrar aí as suas atividades, deixar o seu legado para que um outro grupo que talvez com mais capital, com mais experiência no mercado, mais inteligência de negócio, possa dar andamento a esse capital que foi construído aí ao longo dos anos. Diante dessa explicação, algum caso aí que você também queira comentar ou que já tenha acontecido e talvez agora seja possível abrir de aquisição, venda de alguma empresa ou grupo que talvez seja mais conhecida do público e que a VSH atuou? Eu posso comentar um caso recente que teve repercussão na mídia nacional, que foi a fusão de dois grupos contábeis. Aqui do Brasil, um grande grupo de São Paulo junto com um grupo bastante forte do Rio de Janeiro. E a partir dessa fusão, a gente formou aí um dos maiores grupos contábeis da América Latina. Isso é maravilhoso porque de um lado a gente teve um francês, o Olivier. A gente até teve a oportunidade de gravar aí um podcast junto com ele no nosso canal, que é o maior canal da América Latina em fusões e aquisições, que vem com uma tarimba, vem com uma expertise enorme em gestão e tecnologia. E por outro lado, do lado do Rio de Janeiro, quem nos contratou à época foi o Alcir. O Alcir é um empresário bastante conhecido lá, que tem aí uma capacidade de liderança, uma capacidade comercial, uma capacidade de conexão humana fora do comum. E ali, juntando esses dois grupos, a gente conseguiu um nível de eficiência para a companhia enorme. Eles conseguiram realmente melhorar muito a margem, conseguiram trazer e traçar um plano estratégico para dobrar o tamanho da companhia em 5 anos, algo exequível, palpável, algo realmente que a gente consegue observar aí a clareza do projeto deles. Eu sou membro do conselho de administração da companhia, então acompanho aí os números para e passo, e é um case que a VSH Partners tem bastante orgulho, porque a gente conseguiu transformar 1 mais 1 não em 2, mas em 2 elevado à 10ª potência, que daria 1024 aí na equação. Muito legal. Já que você falou sobre o canal, para quem ficou interessado, quer conhecer mais conteúdo, né, acompanhar o trabalho, essa análise que você desenvolve, ou até mesmo da empresa, onde procurar essas informações, rede social, canal no YouTube? Fique à vontade para falar.
A gente tem um canal no Instagram, né? Tem uma página no Instagram que é a VSH Partners, @VSH Partners. E no YouTube a gente tem o VSH Cash, que é o maior podcast sobre M&A e Valuation da América Latina. Tá aí, muito bacana. Eu conversei aqui no nosso Pan News Curitiba com o Eric Hittner, que é CEO da VSH Partners, batendo um papo conosco sobre tarifaço, essa questão de venda e compra de ações, fusões, como se tornar maior, né? Observando um futuro um futuro sustentável, um futuro com lucro, rentabilidade. Eric, obrigado pela análise, pelo papo e portas abertas sempre aqui no Pan News Curitiba. Muito obrigado, um forte abraço a todos que nos ouviram. Tá aí, 11h20. Seguimos com o nosso Pan News.